E a gente vamos continuar nosso assunto. Na aula anterior, a gente falou sobre corda, raio e diâmetro. E a gente viu que o que é corda? É qualquer segmento de reta que vai de uma extremidade à outra da circunferência sem passar pelo centro. Já o que é diâmetro? É um segmento de reta que vai de um segmento, de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. Então, essa é a diferença entre corda e diâmetro. E raio vai de qualquer extremidade da circunferência até o centro. Por isso que, se você sabe quem é o raio, automaticamente você sabe quem é o diâmetro. Do mesmo jeito, se você sabe quem é o diâmetro, automaticamente você sabe quem é o raio. Por quê? Porque o diâmetro é igual ao dobro do raio. E o raio é a metade do valor do diâmetro. Então, por exemplo, se o meu raio é 4 centímetros, quanto que vale o meu diâmetro? 8. Já se o meu diâmetro vale 10, quanto que vale o meu raio? 5. Um depende do outro. Aí, coloquem aí na página 218. Professora, Oi. se for número ímpar, Da o decimal. raio vai ter vírgula? Vai. Por exemplo, se o diâmetro for 9, quanto que vai ser o raio? 4,5? Exatamente. Pode dar número decimal, sem problema nenhum. Aí, observem, ó. Posição. Estão na página 218, gente. Vou colocar. Coloque. Qual mesmo? Oi? Qual página? 218. Pronto, 218. Então, observem. Posição de um ponto em relação a uma circunferência. Em uma circunferência, um ponto pode... Vamos acompanhando, viu, gente? Um ponto, ele pode possuir 3 posições relativas à circunferência. Quais são essas posições? A primeira, esse ponto ele pode ser interno à circunferência. Observem aí, ó. Quando é que esse ponto é interno à circunferência? Quando a distância, vão grifando essas partezinhas, quando a distância desse ponto ao centro é menor que o raio. Observe, quem é o ponto aí? É o ponto A. Estão observando? Estou vendo. Ó, observem. A distância desse ponto ao centro da circunferência, que é o O, ele é menor que o raio. Ou seja, quando um ponto ele for interno à circunferência, quer dizer o quê? Que a distância dele para a origem, ou seja, para o centro da circunferência, é menor do que o raio. Quem é o raio aí? De O até P. Aí, quando é que um ponto ele pertence à circunferência? Observem, quando a distância desse ponto ao centro da circunferência for igual ao raio, ou seja, onde é que esse ponto ele vai estar?
ele vai estar em uma das partes das extremidades da circunferência. Em outras palavras, nós temos 3 possibilidades. Ou um ponto ele vai ser interno à circunferência, ou seja, ele vai estar dentro da circunferência, ou um ponto ele pertence à circunferência, ou seja, quando ele faz parte, quando ele está em alguma das extremidades dela, ou um ponto ele é externo à circunferência, ou seja, ele está fora da circunferência. Como ele está fora da... Aí o que vai acontecer? Quais são as condições? Aqui, a distância do ponto à origem é menor do que o raio. Aqui, a distância desse ponto ao centro da circunferência é igual ao raio. E aqui, a distância desse ponto ao centro da circunferência é maior do que o raio. Tudo bem, gente? Porque aqui, quem é o raio? O raio é daqui até aqui. E esse ponto, observem, sempre quando o ponto estiver dentro da circunferência, essa distância aqui é menor do que o raio. Quando ele pertencer à circunferência, observem, eles vão ser o quê? Iguais. E quando o ponto estiver fora da circunferência, for externo, quer dizer que a distância dele ao centro é maior do que o raio. E aí, gente, entenderam? Não? Mais ou menos, né? Pra falar a verdade. Observe. Nós temos 3 condições de um ponto. Quais são elas? Ele estar dentro da circunferência, então ele é interno à circunferência. Ele pertencer à circunferência, ou seja, ele está em uma das suas extremidades, e ele for externo à circunferência, ou seja, ele está fora da circunferência. Ô, professora, a senhora está em que página? 218. Então, vamos resolver algumas questões. Prestem atenção aí, Questão 7, na página 219. Diz o seguinte: um ponto pertencente à circunferência, ou seja, esse ponto ele está em alguma das suas extremidades. Tem sua distância ao centro igual a 32 centímetros, ou seja, nós temos aqui o centro da circunferência, vou colocar aqui esse ponto. Eu sei que a distância desse ponto ao centro da circunferência mede 32. Qual o valor do raio e do diâmetro dessa circunferência? Observem, quando o ponto pertence à circunferência, eu sei o quê? Que a distância dele ao centro é a mesma que o raio. Então, se essa distância mede 32 centímetros, quer dizer o quê? Que o raio também vai medir quanto? 32 centímetros. E se o raio mede 32 centímetros, quanto que mede o diâmetro? No caso é a metade, né, do raio, diâmetro. Não, o contrário. É. 64. 64. A Esté colocou aqui também. Então, 64 centímetros. O raio, ele é o dobro
O diâmetro é o dobro do raio. Entenderam? Sim. Sim. Pronto. Agora vamos resolver a 10ª. Diz o seguinte, a 10ª. Determine, letra A, o diâmetro de uma circunferência cujo raio mede 4,5. Quanto que mede o diâmetro? Eu tô com 4.000 aqui. 14, porque tu mede 7. A gente já colocou a resposta aqui, 9. O diâmetro não é o dobro do raio? É, Então, ó, se o raio mede 4,5, quem é o diâmetro? 2 vezes 4,5. 2 vezes 4,5, 9. Letra B. O raio de uma circunferência cujo diâmetro mede 17 centímetros. Vamos lá. Se o diâmetro mede 17, quanto que mede o raio? 7. Não. E não é. Como? Se o diâmetro é o dobro, o raio sempre falou que era menos. É a metade? Sim, 14. De 7, Não, é 17. foi 14. Qual é a metade de 17? Eu acho que é 8,5. Exatamente, 8,5. Lembrem, ó, se você tem o raio, para descobrir o diâmetro, você multiplica por 2. Se você tem o diâmetro e quer descobrir o raio, você divide por 2. Letra C. O diâmetro de uma circunferência cujo raio é igual a x. Ó, o raio mede x, então quanto que mede? Ó, gente, prestem atenção. Ó, o diâmetro, quando o raio é x. Se eu tenho o raio, como é que eu faço para descobrir o diâmetro? Não só é multiplicar por 2? Então, se é. mede x, o raio, quanto que mede o diâmetro? 2. 2x. Ó, vou Tenta repetir. explicar aí na prova, professora. Ó, tipo aqui, ó. O raio é igual a 10 centímetros. Quanto que vale o diâmetro, gente? 20. 20. É, É 20. só multiplicar por 2. Agora, ó, se o diâmetro é 30 centímetros, quanto que vale o raio? 60. Não. 60, professora. É não, professora? Se o diâmetro, a Esté acertou. Se o diâmetro mede É 15. 30, quanto que mede o raio? 15. Ah, dividido. Dividido, ó. Então, vou repetir. Quando você tem um raio, para descobrir o diâmetro, você multiplica. Agora, quando você tem o diâmetro, para você descobrir o raio, você divide por 2. Entenderam?
Agora eu entendi. Entendi. Tudo bem, Carlos. A internet tá lenta mesmo esses dias. Não sei por quê, né? Porque nem chovendo tá. Né, professora? Vamos. A minha, pelo amor de Deus. Aí, às vezes o cara tá no toda uma partida e tal. Aí a internet cai e o cara se lasca. É. Então, ó, vamos. Vai fazer a questão 11, professora. Oi? Vai fazer a questão 11. Não, eu vou continuar o assunto agora. Ó, ele fala sobre o número π. Aí a gente já sabe qual é o valor de π, não é, gente? Ó, nós anotamos sempre o valor de π valendo quanto? 3,14. Exatamente. Sempre o valor de π vale, a gente adota ele como 3,14. É o valor que a gente costuma adotar. Mas, na maioria das vezes, no enunciado, Já disse. já vem Fala, né? dizendo o valor. Aí, como que a gente faz para calcular o comprimento de uma circunferência? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Quem é o C? É o comprimento dessa circunferência. Quem é o π? A letrinha grega, que nós fazemos a aproximação dela valendo 3,14. E o raio, o R, vale o raio. Aí, vamos falar mais uma vez sobre a diferença de círculo e circunferência. Gente, ó, quem é o círculo? O círculo é essa parte preenchida, ó. Quando ela estiver preenchida, nós temos aqui um círculo. Quando nós estivermos apenas com a extremidade da figura, ó, quando nós tivermos apenas o contorno dela, nós temos o quê? Uma circunferência. Essa é a diferença, ó. Circunferência é só o seu contorno, é só a sua extremidade. E círculo é a sua parte interna preenchida. Tudo bem? Uhum. Vamos ver agora na página 211. Qual das seleções abaixo venceu por 4 vezes na Copa do Mundo feminina? Ó, qual a diferença entre círculo e circunferência? Vamos lá, anotem aí. Círculo. Ó, bora anotando. Círculo é a figura geométrica Pronto, ó. A Esther definiu bem. Ó, deixa eu colocar aqui o que foi que a Esther colocou. Círculo é a figura geométrica totalmente preenchida. E a circunferência é a sua extremidade, o seu contorno.
Exatamente isso. E a circunferência por fora, né, professora? A circunferência é só o seu contorno, é só as suas extremidades aqui. Pronto, professora. Agora vamos para a 12. Diz o seguinte: veja com atenção o desenho da circunferência e responda o que se pede. Letra A. Quais os pontos externos a ela? Externos é os que estão fora. Quais são esses pontos? Gente, quais Então, professora, é na página 211 mesmo, né? Não, meu Deus, 221. Ah, eu tava aqui perdida. Na questão 12, né? Os que estão fora é o M, o J e o J. Pronto. O J e o M. Letra B. Quais os pontos internos a ela? L-O-A. Exatamente. A, L, O. E quais são os pontos pertencentes a ela? K e R. Exatamente. Muito bem, Luciano. Isso aqui só foi mais raciocínio, porque quem não conseguir fazer um negócio desse. Agora, tentem fazer a 13. Termine o desenho embaixo o valor do raio, do diâmetro, igual a X, menos 4, RM igual a 3X menos 4. Vai fazer a 12 não, professora? Professora? Oi. Vai fazer a 12 não. Aí, tu acabou de fazer a 12. Uhum. Hein, Barbosa? Fazer a 12. Ó, 13. Diz o seguinte. Determine no desenho abaixo o valor do raio e do diâmetro da circunferência, sendo OM igual a x mais 4 e RM igual a 3x menos 4. Eu acho que essa questão esqueceu de dar alguma informação. Porque só... no resultado que eu... Ô, professora. Eu acho que o diâmetro é 5x e o raio é 2,5. Não, é não. Não tem como resolver assim. Faltou uma informação aí. Ô, professora, o X sozinho ele é 1, né? Mas não precisa colocar 1, aí coloca o X, né? Porque ele tinha que ter dado justamente o valor de x para a gente resolver essa questão. É errado essa questão, tá faltando. Eu peguei fiz assim. Quem tá falando aí? 14. 4 menos 3 é igual a 1. Seguinte, Fiz um X. Vamos lá, gente. Pessoal que está com o áudio aberto. Ô, Matheus. Questão 14 diz o seguinte.
Um ponto P qualquer pertence a uma circunferência de raio 20 centímetros. E a distância do ponto P ao centro é expressa por 3x mais 5. Nessas condições, determina o valor de x. Ó. Como esse ponto pertence à circunferência, quer dizer que a distância dele ao centro é igual ao raio. Essa questão sim está correta, porque vai ficar ó, 3x mais 5 igual a 20. Então, letra no primeiro membro, números no segundo. 3x é igual a 20. Está positivo, passa negativo. Então, 3x é igual a 20 menos 5, 15. X é igual a 15 dividido por 3. X é igual a 5. Essa 14 era para ser que nem a 13, né, professora? É, faltou uma informação. Vamos lá para a próxima. A 15. Diz o seguinte, ó. Considere uma circunferência de raio 10 centímetros, indicando-se por x a distância de um ponto P qualquer ao centro dessa circunferência. Qual deve ser o valor de x para que o ponto P, letra A, seja externo à circunferência? Gente, quando um ponto é externo à circunferência, o que acontece? A distância entre ele ao centro é maior do que o raio. Então, esse ponto tem que ser o quê? Maior. Eu não sei quem é esse valor, mas ele tem que ser o quê? Maior do que quem? Do que 10, que é o raio. Só isso. Letra B. Interno à circunferência. Quando um ponto é interno à circunferência, quer dizer o quê? Que a sua distância ao centro é menor do que o raio. Então, P tem que ser menor do que 10. Lembrando que a abertura sempre fica para o lado maior. E letra C, um ponto da circunferência. Quando um ponto faz parte da circunferência, a sua distância ao centro é igual ao raio. Então, P igual a 10. Só isso. Até aqui tá super tranquilo, né, gente? Tá. Vocês Tá final da prova. quando acontece isso. Mas a partezinha que vem pela frente é um pouquinho mais difícil. Ave Maria. Coragem chega começou a bater, professora. Copiem, deixa eu ver. Eu tô... Quais foram os alunos que faltaram na aula de matemática hoje? Faltam umas 3 pessoas, professora. Eu vou ver aqui agora. Digam aí para mim. A Lara, né? Lara. O Góis, que ele... O Góis tá viajando, porque foi o aniversário dele. Toia. O bicho é rico, aí. Né? É rico aí. O Góis, a Lara e outra pessoa, parece que é o Guilherme. Não, Guilherme tá. Guilherme tá. Guilherme tá? Guilherme tá. O Carlos tá. Será que não é o Lucas, não? Será que não é o Lucas, não? É o Lucas. É o Lucas, é o Eu tô Lucas. assim, viu? Eu tô assim aqui. Não é tu não, menina. Oxi. Professora. Professora tá muito linda. Cauã. Muito gata. Pense. Ó, só os A três. professora sempre está maravilhosa. Só a professora, porque a matemática não. Professora, foi a Lara, não tô não vendo ela.
A Raíli tá? Ah, tá. Lara, Matheus Góes e Lucas, né, gente? Eu acho que é. Pronto. Então, gente, bom dia. Já fez a chamada, foi, Para professora? vocês. Até segunda. Até, professora. Falou, é nóis. Tchau, fui.